Estamos aqui em mais um momento do nosso Gotas de Luz, para mais uma reflexão sobre a nossa doutrina e sobre o Evangelho de Cristo. Eu estou muito grata por poder estar participando deste momento junto com vocês, para que possamos refletir um pouco mais sobre tudo que a doutrina nos ensina. E além de refletir, sabemos que precisamos realmente praticar. E isso me deu a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o que nós vamos conversar hoje, o que é muito bom para mim e com certeza para refletir junto com vocês. O que coube para mim hoje foi sobre um trecho do livro, um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, este livro aqui. E é o capítulo 80 deste livro, que fala sobre opiniões. Aqui para vocês. E no início ele diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lucas 6:26. E aí eu vou trazer para vocês todo esse pedaço de Lucas 6:26, ou um pedacinho maior para poder a gente refletir. E diz assim: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o nosso nome por causa do Filho do Homem. Então, gente, é um trecho para a gente pensar um pouco sobre: se você for amaldiçoado por estar falando em nome de Deus, ou se nós, dizendo melhor, formos amaldiçoados ou mal falados por estar falando em nome de Deus ou no nome de Deus, isso não há mal algum. Porque nós sabemos que realmente a única solução para uma humanidade melhor, uma única solução para que exista amor entre os irmãos, é o nome de Deus. É falar de Jesus Cristo, é falar dos ensinamentos que ele nos trouxe. Então, se esse for realmente um problema, sermos amaldiçoados ou sermos mal vistos ou mal falados por estarmos pregando o Evangelho de Cristo, que sejamos, porque isso para nós é apenas um alento para o coração, e sabendo que estamos, sim, indo pelo caminho correto. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Opiniões, ele fala assim: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreza a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Esse pequeno trecho ele fala assim, eu parei para refletir o que é o santuário divino no trecho. Fala de nós, do nosso coração, da nossa mente. E uma outra coisa que eu me peguei aqui é que a gente pode sim escutar a opinião do outro, a gente pode sim pedir conselhos para os outros, porém a gente não pode esquecer nunca da nossa intuição, porque a voz de Deus, ela fala na nossa intuição, ela fala na nossa cabeça, no nosso sentimento. Então essa é a opinião que precisamos primeiramente dar importância a seguir, que é a nossa intuição. O que eu, Cíntia, penso sobre aquilo que eu vou fazer, sobre aquela atitude que eu irei tomar, sobre aquelas palavras que eu vou proferir para o outro? Aquilo vai me fazer bem? Intuindo isso, voltando para mim, aquilo me fará bem? Se aquilo me fará bem, se eu intuir que aquilo é bom, mesmo que o outro me diga não faça, eu devo seguir a minha intuição. Em primeiro lugar, a minha intuição. Porque como diz aqui, não desprezar a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus. Então é a minha consciência, é a nossa consciência, é o que a nossa intuição nos diz que primeiramente precisamos entender e ouvir. No segundo parágrafo fala assim: rematada loucura é o propósito de conter com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação destas palavras, dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a terra,
não será possível agradar a todos simultaneamente. Gente, é bem nítido isso. A nossa opinião, a nossa forma de agir, a nossa forma de tratar, ela não agrada a todos que nos rodeiam. E nem é necessário que aconteça isso. O que é necessário é que a nossa consciência, a nossa forma de agir esteja coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu estudo na doutrina em que eu estou participando, ou melhor, no Evangelho de Cristo. Que independente da nossa crença, a gente sabe que o Evangelho de Cristo deve ser seguido. Então, não importa muito se eu não estou agradando a todos. O que importa, primeiramente, é que se a minha consciência está tranquila, é sinal de que eu estou, sim, agradando a Deus, agradando a Jesus Cristo. Então, isso para mim é o que deve importar naquele momento. Por isso que ele fala que aqui no plano da Terra não será possível agradar a todos simultaneamente. E isso a gente já sabe. Na verdade, a gente às vezes se indispõe com determinadas pessoas porque a gente tem uma opinião ao contrário da dela. Mas isso não significa que a gente também não tenha que respeitar opiniões diferentes das nossas e que o outro também tem que entender que necessita respeitar a nossa opinião, a nossa forma de agir, a nossa forma de viver. O próximo parágrafo diz assim: o homem da verdade será compreendida apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Os prudentes não receberá aplausos dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. Então, gente, quem somos nós perante Jesus Cristo para querer agradar todo mundo, se nem ele conseguiu agradar todo mundo? Para uns, ele era o Salvador, ele era o Messias, ele era o Mestre, ele era aquele que a palavra deveria ser seguida. Mas para outros, ele era simplesmente aquele que estava vindo trazer discórdia, estava indo de encontro, contra o poder daqueles convencionalistas. Então, nós, meros seres humanos, encarnados, que necessitamos muito de aprendizagem, como é que a gente quer agradar a todo mundo? É complicado? Sim, claro que é. A gente está sempre querendo agradar a todos que estão ao nosso redor, do mesmo jeito que a gente também quer ser agradada. Só que o que a gente não pode esquecer é que nós não precisamos agradar a todos. Nós não temos essa necessidade. Se sabemos que estamos seguindo o caminho correto, o caminho da verdade. Engraçado que o livro é Caminho, Verdade e Vida. E aí eu levo para vocês, se eu sei que eu estou seguindo o caminho correto da verdade e da vida, se eu sei que eu sigo o que eu aprendo no Evangelho de Cristo, por que que eu preciso ficar triste ou chateada por não estar agradando a todos ao meu redor? Não tenho necessidade para isso. A minha necessidade é seguir aquilo que a minha consciência, aquilo que Deus toca em mim. E aí sim, eu sei que eu estou agindo corretamente. Mesmo que o outro não entenda, mesmo que o outro se chateie comigo. Aí o que eu faço? Te dizendo, o que Cíntia faz, eu oro e peço para que o outro entenda que o que eu estou fazendo é porque eu acho que é o melhor. E que ele entenda que eu não estou fazendo contra ele, e sim a meu favor. Porque é como a gente fala, se existe algum problema entre eu e o outro, e eu sei que o problema não está comigo, então o problema é do outro, ele tem que resolver. Não sou eu que tenho que resolver o problema. Eu preciso resolver o que está em mim, os meus sentimentos, aquilo que eu creio, e pregar e praticar aquilo que realmente eu creio, aquilo que eu acho que é o correto, mediante a tantas coisas que a gente estuda, que a gente lê, que a gente reflete, como estamos fazendo aqui agora. Então, a importância é, eu estou bem comigo mesmo? Eu acredito que aquilo que eu estou falando, fazendo é correto? Então, vamos continuar. Porque é dessa forma que eu sei que eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus. No outro parágrafo diz: o tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontraras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importa as opiniões levianas ou insinceras?
É o que eu acabei de falar. Se eu sei que a minha consciência está tranquila, se eu sei que o que eu estou fazendo está sendo bom para mim e para o outro, não me importa a opinião alheia. É difícil, muito difícil. Como eu falei há pouco, a gente sempre quer ser bem visto, né, bem quisto pelo outro, e para isso muitas vezes o outro acha que a gente precisa compartilhar das mesmas ideias, que a gente precisa concordar com as mesmas atitudes e palavras do outro, e não é assim. A gente sofre para aprender isso. Eu ainda estou sofrendo, eu tenho certeza que vocês aí também, porque a gente não gosta de desagradar o outro, principalmente quando esse outro é um outro muito próximo a nós. Nossa família, nossos filhos, esposas, esposos, nosso ciclo de amizade, no nosso ambiente de trabalho. A gente quer sempre estar de acordo, não é verdade? Ou a gente quer sempre que o outro esteja de acordo conosco. Só que isso não pode acontecer e não vai acontecer nunca, porque nem Jesus Cristo agradou a todos. Como é que nós vamos conseguir? Então, é difícil, é um caminhar lento, é um caminhar bem demorado, é um degrauzinho um pouquinho cada dia que a gente vai subindo, mas que a gente aprende de verdade que se a minha consciência estiver tranquila, eu vou ficar bem, porque eu estou, sim, seguindo aquilo que eu creio, que é o que Jesus quer que nós, seres humanos, façamos aqui, né, no plano terrestre. E é dessa forma que nós, da doutrina espírita, sabemos que a gente vai crescendo espiritualmente cada dia um pouquinho, para que possamos aprender a sermos realmente espíritos bons, espíritos elevados, mais puros, na verdade? E finalizando, tem assim: cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, é exatamente isso. A gente escuta o que o outro nos diz, sem que a gente concorde, sem que a gente acredite que aquilo é o caminho correto, é a verdade. Porém, a gente leva pra gente e aprende. Não, isso não é o que eu quero. Isso não é o que eu quero seguir, não é a forma com que eu quero continuar a viver no meu plano terrestre, nesta encarnação. Mas não precisamos ofender, magoar, ou mesmo tentar discordar para que o outro concorde conosco, tentando mostrar a nossa verdade com palavras. Eu acredito que a verdade a gente mostra com as nossas atitudes. É fácil falar, é fácil estar aqui refletindo, lendo e refletindo. O difícil é o nosso caminhar, não é verdade? O difícil é praticar isso, de não se importar com a opinião alheia e também não deixar de continuar no caminho que eu acho que é correto, porque o outro não concorda comigo. Então, a verdade é que nós precisamos entender, internalizar, praticar isso. Se a minha consciência está tranquila, eu absorvo o que o outro me falou, que não é o que eu acredito, porém eu não uso na minha vida. Muito pelo contrário, eu utilizo aquilo como um exemplo a não ser seguido. E eu continuo a trilhar, sim, o meu caminho, do jeito que eu acredito que é o caminho correto a ser seguido, de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu estudo. E a gente vai cada dia um pouquinho tentando nos modificar, nunca tentando modificar o outro nem a opinião do outro. A gente só consegue levar as pessoas ao nosso redor para o caminho que a gente acredita através do exemplo, através das atitudes, não apenas das palavras. Então, nós estamos num momento muito complicado no mundo, em que tudo que nos cerca agora, infelizmente, são notícias ruins, notícias negativas, são problemas de saúde, doença, morte. E aí a gente começa a refletir sobre tudo isso que a gente está aprendendo. E a gente precisa começar a praticar, para que a gente consiga entender que só dessa forma, com tranquilidade, com a consciência leve, sabendo que estamos sim trilhando o caminho do bem, é que a gente consegue passar por tantas provações, que todos estamos passando. Momentos difíceis, porém nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, nós somos escolhidos para estarmos aqui até agora, até este momento, porque o próximo a gente não sabe. Então, se eu estou aqui neste momento, tentando refletir junto com vocês, eu preciso deixar um pouco de mim para vocês.
do mesmo jeito que a gente faz com todos que estão ao nosso redor, não é verdade? Então, o que a gente necessita neste momento? De confiança, de fé, de esperança e principalmente continuar seguindo aquilo que nos intui Jesus Cristo nos seus ensinamentos. Continuar lendo, continuar estudando e principalmente praticando aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, para que a gente possa, sim, conseguirmos alcançar um andazinho a mais no nosso processo de evolução espiritual. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Agradeço a oportunidade, porque falando eu internalizo muito mais. Eu tenho certeza que vocês também, ou muitos de vocês, quando a gente fala, a gente nos ouve. E quando a gente nos ouve claramente, a gente internaliza muito melhor. Papo de professora, né? Mas tudo bem, é o que eu acredito. Então hoje, com certeza, não só estudando o tema, não só lendo isso, eu consegui internalizar muito mais essa parte que o Evangelho de Lucas 6:26 quis nos trazer, e sobre o livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, no trecho Opiniões, ou no capítulo Opiniões, quer nos passar. Siga a sua intuição. Ou melhor, sigamos a nossa intuição em primeiro lugar, porque sabemos que é na nossa consciência que Deus nos fala. Tá certo? Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estar aqui com vocês. Muita paz para todos e todas. Agradecemos nesse momento a nossa querida Cíntia pelas belas reflexões. E vamos passar agora para a segunda parte, que é o nosso atendimento fraterno. Convidando a todos a sentarem comodamente. Quem está fazendo seu tratamento deitado, que se deite, não esqueça da água. Vamos fazer o exercício da respiração. Inspire profundamente pelo nariz, solte devagar, bem devagar, o ar. Se perceba seu corpo. Quem puder ficar descalço, colocar os pés no chão, firmes no chão, sentindo os seus pés, sentindo suas pernas, coxa, sentindo o seu tronco, sentindo os seus braços, percebendo as batidas do coração, percebendo o ar entrando e saindo das suas narinas. E a espiritualidade, os atendentes espirituais vão adentrando ao nosso lar nesse momento, fluidificando a psicosfera do nosso lar, envolvendo a todos que moram e que frequentam este lar, envolvendo cada cômodo em luz, em paz e saúde, colocando um portal de imunidade. Inspire sentindo essa energia de imunidade. Que essa energia de imunidade possa ser derramada pelo planeta, em cada canto do nosso planeta. Que essa energia de imunidade, de saúde, possa envolver a toda a humanidade, fortalecendo o nosso sistema imunológico, fortalecendo o nosso corpo contra todas as doenças
contra o Covid-19. Que bênção, que maravilha esses espíritos amigos, derramando sobre o planeta, derramando sobre toda a humanidade, derramando sobre nós essas bênçãos. Inspire, sinta essa energia, se envolvam nessas energias de saúde, saúde, saúde. E assim, esses espíritos nos aplicam um passe, retirando todas as negatividades e colocando fluidos necessários, fluidos conforme a nossa necessidade. Sejamos gratos, sejamos gratas, agradecendo a esses irmãos maravilhosos por todo o apoio, por todo o atendimento, não só a nós, mas com toda a nossa família, para com todos os nossos amigos, conhecidos, agradecendo o cuidado e o apoio e o trabalho desses irmãos para manter a psicosfera desse planeta a melhor possível, que possamos ser colaboradores também com esses irmãos, emanando energias salutares para o nosso planeta. E assim que Jesus nos abençoe, que possamos encerrar com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dias de luz, dias de paz, dias de harmonia. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Muita paz. Um beijo em todos.